3 motivos que levam farmácias, indústrias farmacêuticas a serem processadas. Esse é o tema deste vídeo de hoje aqui. Primeiramente, eu preciso dizer que eu partilho aí dessa sensação que vocês, empresários, profissionais de RH, que gerenciam uma empresa, vivenciam. Porque em muitos casos, infelizmente, a justiça não está favorável para as empresas. Porque parte-se da premissa de que se foi movida uma ação, é porque existe ali indícios de algumas irregularidades. É certo também que não são todos os casos que os trabalhadores saem como vencedores nas demandas. Mas é necessário dizer que a maioria dos casos, eles ganham um ou outro direito. E lembrando que agora, com a decisão do STF que declarou inconstitucional o artigo da CLT que falava sobre a justiça gratuita, dizendo que mesmo que a pessoa fosse detentora da gratuidade, caso ela perdesse o processo, ela teria que arcar com os honorários de sucumbência. E isso colocou grande medo aí nos trabalhadores e nos advogados que representam os trabalhadores para não entrar com tantas ações. E como é possível ver, nós tivemos de 2017 até este ano um número de ações. Esse ano aumentou mais, mas os anos que foram posteriores à reforma de 2017 em diante, houve uma queda das ações trabalhistas em decorrência desse medo. Só que hoje esse medo não existe mais, porque o STF disse lá que se tem gratuidade não tem que pagar os honorários. E assim, se processar e perder, se for de justiça gratuita, que a maioria dos trabalhadores é detentor, não vai ter que pagar nada. Então surge aí os mesmos problemas que tínhamos antes da reforma trabalhista. E hoje eu me propus aqui a trazer 3 maiores pedidos aí desses 3 setores, desses 2 setores, indústrias farmacêuticas e farmácias, para ajudar o empresariado, de modo em geral, a se defender. Nós temos aí como pedidos, eu fiz uma pesquisa considerando alguns clientes que nós temos e outras empresas do mercado. Nós vamos ter vínculo de emprego, adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Basicamente, esses 3 pedidos são os mais recorrentes nas ações movidas em face de indústrias farmacêuticas. O primeiro item, que é reconhecimento de vínculo, nós temos também em face de farmácias, especialmente aquelas farmácias que contratam motoboys terceirizados ou motoboy freelancers para prestar serviços de entrega de medicamentos e produtos. Então nós temos esses 3 grandes aí pedidos nessas ações e que a maioria acaba sendo julgado favoravelmente ao trabalhador. Com relação ao reconhecimento de vínculo, quais são as defesas que as empresas apresentam? Elas falam em muitos casos que não há vínculo de emprego e que a atividade desempenhada, no caso dos vendedores de medicamentos, é de representação, ou seja, representante comercial regido por lei própria não é empregado. Com relação aos adicionais, as empresas falam que elas obedecem às normas regulamentadoras e, portanto, não há esses adicionais. Só que as decisões vêm dizer que a empresa tem que pagar. E quais são as saídas que eu posso falar aqui para vocês nesses 3 itens aí para diminuir as condenações nesse sentido? Com relação ao vínculo de emprego, é preciso lembrar que o vínculo de emprego, ele compreende 4 características. A pessoalidade, o empregado não pode mandar uma outra pessoa trabalhar no seu lugar. A habitualidade, ele tem que estar lá frequentemente, não precisa ser todo dia, mas tem que ter essa habitualidade. A onerosidade, a empresa paga um salário mensal por aquele trabalho desempenhado. E a subordinação, que é a grande questão que permeia aí as relações trabalhistas. Porque no caso da representação comercial, você vai ter a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, mas a subordinação não. Por quê? Porque eu não vou gerenciar diretamente aquele funcionário, eu não vou dar ordens expressas, eu não vou exercer os poderes de mando que o empregador tem, porque se exercer, vai reconhecer o vínculo. Então a grande questão aqui está na subordinação. Como lidar com aquele trabalhador sem que isso seja reconhecido pela justiça como subordinação jurídica para fins de vínculos de emprego. Com relação aos adicionais de periculosidade, nós vamos ter que a maioria deles se dá em decorrência de armazenamento de substâncias inflamáveis em níveis superiores aos permitidos na NR. Então a empresa que já sabe que tem esse problema, o que ela tem que fazer? Ela tem que reestruturar, remanejar aí os recipientes de modo que não venha infringir as normas regulamentadoras. Então é um trabalho aí mais desgastante no sentido da empresa ter que se remanejar para se adequar. E eu digo que compensa porque se por acaso estiver armazenado inflamáveis em níveis maiores e houver uma explosão, o risco é muito grande de todos não sobreviverem. Então, por uma questão de saúde, a empresa precisa se estruturar para obedecer essas normas. Com relação ao adicional de insalubridade, temos que a empresa tem que provar que deu para o empregado os equipamentos de proteção individual e que esses equipamentos possuem um certificado de aprovação, CA. Se a empresa não prova que dá EPI e esses EPIs são válidos, a chance do adicional de salubridade ser reconhecido é muito grande.
Então, no adicional de insalubridade, a questão está mais para fins de prova, no sentido de documento. A empresa tem que documentar tudo. E aqui vale não só para o adicional de insalubridade, como demais direitos. A empresa precisa provar que forneceu os equipamentos para que, numa eventual ação, possa falar, olha, estava tudo aqui. O funcionário teve acesso a todos esses equipamentos e não há que se falar em insalubridade. Então esses são os pontos aí que eu deixo como dica para as próximas defesas e me coloco à disposição, lembrando que na semana que vem vou trazer 3 pedidos de outras áreas e se você já quiser deixar a sua sugestão, é só deixar aqui abaixo.